Saúdo a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao pastor Edinaldo, reverendo Edinaldo, ao conselho pela confiança do púlpito. Realmente não é fácil. E a régua aqui é grande, né? 2 pastores que pregam super bem, então a gente fica naquela seminarista, mas o Senhor é que capacita e o Senhor que nos dá a sabedoria, né? A passagem a ser exposta encontra-se no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 35 até o versículo 41. Acompanhem comigo, meus irmãos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 até o versículo 41. Diz assim a inerrante palavra do nosso maravilhosíssimo Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de estar aqui, pregando a tua palavra. E eu te peço a unção, Pai, que teu Espírito Santo esteja comigo e abençoando cada pessoa que está aqui, cada irmão que está aqui. E que a tua palavra ela seja e entre nos corações e que seja prática para cada um deles, ó Pai. É que te pedimos, no nome amado de Jesus Cristo. Meus amados, o tema para a edificação dessa noite é: reconheça o senhorio de Cristo. Reconheça o senhorio de Cristo. Há uma história atribuída a Stevenson, um escritor escocês. Durante uma forte tempestade em alto mar, o navio foi sacudido pelas ondas. E os tripulantes corriam de um lado para o outro, desesperados. Mas, no salão principal, um homem tranquilamente tocava piano. As notas ecoavam pelo ambiente, mesmo com o barulho do vento e das ondas. Alguém entrou gritando, desesperado: você não está vendo o que está acontecendo? Nós estamos no meio de uma tempestade. O pianista, com serenidade, respondeu: sim, eu sei, mas o comandante ainda está no comando. Meus amados, assim é a nossa vida. Todos nós enfrentamos tempestades, crises inesperadas, angústias profundas, desespero. Muitas vezes achamos que o barco da nossa vida vai afundar porque a tempestade ela vem com força total e cerca todo o nosso redor. Mas quando sabemos de quem está no comando, que é o Senhor Jesus, o Senhor do vento e do mar, podemos confiar, adorar e acreditar. Mesmo com tudo parece estar desmoronando, porque a paz não vem da ausência das tempestades, e sim do comandante que está no comando. Esse texto registra uma tempestade literal e também uma tempestade de fé. E Jesus, presente no barco, permite que seu discípulo passe por esse momento, por essa tempestade, mas não para reprová-los, e sim para revelar quem ele é.
O evangelista João Marcos, ele apresenta detalhes sobre esse episódio. E o evangelista João Marcos também ele apresenta Jesus aqui como servo. O versículo-chave desse evangelho é Marcos 10:45, quando diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar vida em resgate por muitos. O evangelho de Marcos pode ser dividido em duas partes distintas. Primeiro, o servo perfeito e o seu serviço perfeito, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8. Segunda parte distinta, o servo perfeito e o seu sacrifício perfeito, que vai do final do capítulo 8 até o capítulo 16. Essa narrativa de Jesus acalmando a tempestade é uma das narrativas mais ricas, teologicamente, segundo o Evangelho de Marcos. Não se trata apenas de uma tempestade, de um milagre extraordinário, mas é da revelação de quem Jesus é, do senhorio de Cristo. Os detalhes aqui peculiar aqui desse episódio, como Jesus convidando o discípulo para atravessar o mar, com o horário que Jesus dorme num barco. Todos esses detalhes aí mostram que teve um testemunho ocular. E o evangelista João Marcos não era discípulo de Jesus, mas o apóstolo Pedro sim, era discípulo de Jesus, e João Marcos, ele era um discípulo de Pedro. E essa narrativa, ela traz várias lições preciosas sobre o senhorio de Jesus Cristo. E aqui eu destaco 3 lições preciosas. Ao reconhecer o senhorio de Cristo, você precisa aprender lições preciosas que te levarão a uma vida de obediência e fé. E a primeira lição preciosa é considerando que Ele tem propósitos. Considerando que Ele tem propósitos. Veja o versículo 35 e 36. De Marcos 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros do barco o seguiam. João Calvino destaca que Cristo deliberadamente conduz seus discípulos à aprovação para manifestar a sua providência. Percebe aqui no versículo 35 que é o próprio Jesus que convida o seu discípulo a atravessarem o mar. Jesus que convida Ele mesmo, que a ideia vem de Jesus. E a expressão aqui, veja o versículo 35, a expressão aqui naquele dia, entende-se que é uma consequência da narrativa, segundo Marcos, conectando com as parábolas do reino, do Evangelho de Marcos 4, de 1 a 34. Jesus aqui, Ele passa a demonstrar o seu poder através da prática. Jesus tem demonstrado o seu poder através do ensino. E agora Ele vai demonstrar o seu poder através do ato prático. E veja o versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Percebe aqui que os discípulos obedecem à ordem direta de Jesus. Ele se despede da multidão e segue Cristo. E a expressão aqui, despedido da multidão, é claramente aqui, nitidamente, que Jesus aqui, ele coloca um filtro. Não são para todos. Os 12 discípulos já estão formados, e Jesus quer ter esse momento a sós com eles. Veja aqui, conectando com Marcos 4:11, percebe aqui, acompanhe comigo, Marcos 4:11, e ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o ministério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Então, nitidamente aqui que Jesus coloca um filtro, não são para todos. Jesus sempre estava envolto de multidões, mas agora Ele quer ter esse momento específico com seus discípulos. Um tempo atrás, esse ano ainda eu acho, eu fui convidado para participar de um podcast com o nosso irmão Rafael, para falar sobre
seminarista. Como é que é um seminarista? Como é que é esse esquema de seminarista? Ele me perguntando, e eu falei para ele que não é tão simples assim. Primeiramente, para ser um seminarista, você tem que ter um chamado peculiar entre você e Deus. Deus fala contigo, é uma coisa inexplicável, que é você e Deus de dentro para fora. Esse é o primeiro passo. E não para por aí na entrevista, não para por aí. Depois que você tem esse chamado peculiar entre você e Deus, que é uma coisa inexplicável, que só você sabe, Deus, você tem que passar esse testemunho para a igreja, para o conselho da igreja. E o conselho da igreja vai analisar o seu chamado. Também não para por aí. Depois você vai passar pelo presbitério. Aí depois de tudo, aí você vai para o seminário. Se você for estudar de manhã, você passa 4 anos. E se você for estudar à noite, você passa 5 anos. E não é fácil lá a vida. Não é fácil, não é um mar de rosas, não, como a gente pensa que é, não é. Mas é maravilhoso. E eu falando para ele que eu troco todo esse cenário para ter um discipulado autêntico com Cristo, como os discípulos tiveram. Muitos falam, os discípulos passaram por um seminário. Sim, passaram por um seminário no qual o professor, o instrutor, era o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus. E aqui exatamente é isso. Ele está querendo que o seu discípulo saia, ficar sós com ele, para ele dar um testemunho autêntico para esses homens. Para que esses homens percebam que eles têm um projeto que Cristo determinou para eles. Agora perceba aqui que mesmo Jesus, colocando esse filtro, olha a continuação do versículo 36, e outros barcos o seguiam. Mesmo Jesus colocando o filtro, as pessoas que estão lá vendo que Jesus está indo com seus discípulos, eles percebem, também seguem. Eles seguem. No mínimo, Jesus vai ter algo, e sempre procurando Jesus, e sempre procurava Jesus, como o reverendo Ginaldo falou hoje, que todos que buscavam Cristo resolveu o problema de todos. Todos que chegavam a Cristo, Deus resolvia o problema deles, resolvia a situação deles. Então, quando eles percebem que os discípulos estão indo, eles entram no barco e seguem também Jesus. E esse episódio, ele é peculiar ao Evangelho de Marcos. Peculiar, não está em Mateus nem em Lucas. Por isso que o Evangelho de Marcos também é chamado Evangelho de Pedro, por conta do documento de Papias. O apóstolo, o João Marcos, como eu disse, ele não era discípulo de Jesus e não estava no barco com Jesus, mas o apóstolo Pedro sim. Ele estava com Jesus e o apóstolo Pedro foi o tutor de João Marcos, e João Marcos narrou tudo, escreveu tudo com detalhes, porque ele sabia que era importante para essa narrativa. Meus amados irmãos, gente, se alguém podia pegar uma água para mim. Então, meus amados irmãos, o fato de Jesus ter convidado o seu discípulo a atravessar o mar, porque Jesus tem um propósito para eles, redentores e pedagógicos. Redentores e pedagógicos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. E aqui eu deixo a primeira aplicação, meus amados. O fato de Jesus ter convidado o seu discípulo a atravessar o mar e estar presente com ele no barco, isso mostra que a presença de Cristo não isenta as tempestades da vida, mas garante segurança entre elas. Meus amados irmãos, lembre-se, você não está sozinho no barco. Eu não sei o que você está passando nesse momento, qual que é a sua dor, qual que é a sua dificuldade, mas uma coisa eu falo para você, você não está sozinho. Jesus está com você no barco. Você não está sozinho, meu querido irmão. Deus está contigo no barco.
E ó, primeiro ponto aqui, primeira lição preciosa é considerando que ele tem propósito. E na medida que você considera que ele tem propósito, você é chamado a avançar, reconhecendo a sua soberania. Então, a segunda lição preciosa é reconhecendo a sua soberania. Veja o capítulo 37 até o capítulo 39. Desculpa, versículo 25 até o versículo 37 até o versículo 39. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança, considerando que ele tem propósito. Meus amados irmãos, o mar da Galileia, na verdade, é um grande lago de água doce que recebe águas do Rio Jordão. Aproximadamente 20 quilômetros de extensão, 12 quilômetros de largura, aproximadamente 215 abaixo do nível do mar. E geograficamente é um lugar propício para tempestades. E mesmo os discípulos, alguns discípulos sendo pescadores, já estando afamiliarizados com aquele lugar, mas eles perceberam que a tempestade era uma tempestade surreal. A Bíblia não minimiza o perigo da tempestade, o perigo era real. Veja o versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. As ondas aproximadamente 2,5 a 3 metros de altura, e estava inundando o barco, e o discípulo estava com medo. Eu não sei quanto de você já participou de alguma pescaria, mas muito tempo atrás eu fui numa pescaria, e eu fui muito afoito para essa pescaria, comprei lá todo o material, equipamento, e paguei, e não foi barato não, foi caro essa passagem para Bertioga. E quando eu entrei nesse barco, fui tudo feliz, a gente seguiu, até aí tudo bem. Quando chegou lá no alto mar, os pescadores desligaram o barco, o motor, e o barco ficou vulnerável, ficava assim, ó. E eu não conseguia nem ficar em pé. Imagina pescar. Gente, foi horrível. Eu pagava o dobro do que eu paguei para voltar para a terra. Mas eu tinha que esperar até o momento oportuno para voltar para a terra. Então, e aqui esse barco era um barco pequeno, era um barco minúsculo. E o discípulo, mesmo algum discípulo estando presente, estando ciente da pescaria, mas no entanto, eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo da morte, meus amados irmãos. Eles ficaram com medo de morrer. Essa é a verdade. Eles ficaram com medo de morrer. Agora veja o versículo mais vivido desse detalhe. Veja o versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E ele o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, ele dorme em plena tempestade. Jesus dorme em pleno perigo. E esse cansaço de Jesus, ele aponta para a humanidade de Jesus. Jesus, ele era homem, igual eu, igual você. E estava cansado. Ele passou a manhã inteira falando, demonstrando o seu poder através do ensino. E quando ele entrou no barco, já estava tarde, aproximadamente, algumas versões falam de tardezinha. E quando ele entra num barco, aquele barco balançando para um lado e para o outro, ele dorme porque ele era homem, estava cansado, igual eu e você, era homem igual eu e você, era verdadeiramente homem. E ele estava cansado. E aqui a expressão aqui, ó,
sobre o travesseiro, aponta para o descanso no Pai. Jesus, ele descansa no Pai. Não tem motivo para que Cristo fique preocupado. Ele sabe que o Pai cuida. Meu irmão, o Pai cuida da gente, meu irmão. Então Jesus não tem motivo nenhum para ficar aflito e preocupado e desesperado, porque ele sabe que o Pai cuida. E ele dorme tranquilamente. E os seus discípulos deveriam fazer o mesmo. O seu discípulo deveria descansar no Pai, porque foi o próprio Jesus que convidou o seu discípulo a atravessarem o mar. E onde Jesus está, o barco não afunda, não. E o seu discípulo deveria fazer o mesmo. Mas foi isso que eles fizeram? Foi isso que eles fizeram? Veja a continuação do versículo. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que pereçamos? Uma pergunta aqui retórica. Eles, além de abortar o descanso maravilhoso de Jesus, eles falam: não te importa? Imagina os dois pastores aqui, o pastor Edinaldo e o pastor Denis. Hoje o pastor Edinaldo mencionou que a vida de pastor não é fácil. Sai de um casamento, vai para um velório, sai de um velório, vai para uma maternidade. Não é fácil. Ele tem essa rotina. Quando ele chega para dormir, para descansar, aí alguém aborta, acorda ele. Mesma coisa, Jesus estava descansando no Pai, e os seus discípulos, além de abortar o descanso maravilhoso de Jesus, eles são ousados: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa? Veja, o barco vai afundar e o Senhor está dormindo, você vai fazer algo. De certa forma, meus irmãos, eles foram na pessoa certa, que é Jesus, mas eles não confiaram no Pai. Eles não confiaram. Veja o versículo 39. Versículo 39. E ele, aqui, verdadeiramente Deus agindo agora. Veja o 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Aqui a divindade de Jesus, o verdadeiramente Deus, dando ordem com autoridade para a criação, e a criação obedecendo o seu Criador. Veja, e esse imperativo aqui, acalma-te, emudece, é um imperativo forte, como se Jesus estivesse expulsando uma força hostil. E esses imperativos aqui, eles a ideia é de uma continuidade, um processo contínuo. É cala e permaneçam calado. Cala-te e permaneçam calado. E qual foi o resultado? Houve grande bonança. Houve grande bonança. A criação obedecendo o seu Criador. Houve grande bonança. Meus amados, aqui aponta que Jesus Cristo já iniciou o seu reinado messiânico prometido no Antigo Testamento. Aqui é o cumprimento da profecia. Jesus aqui iniciando o seu ministério messiânico prometido no Antigo Testamento. Veja aqui comigo Romanos, o capítulo 8, do versículo 20 até o versículo 22. Acompanhe comigo. Romanos 8, versículo 20 até o versículo 22. Diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora.
Jesus Cristo aqui já iniciando o seu reinado messiânico. Veja também Apocalipse capítulo 20, versículo 1, quando diz assim, acompanhe comigo: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Aqui é Jesus iniciando o dia final. Então, meus amados irmãos, Jesus aqui já está iniciando o seu reinado messiânico prometido no Antigo Testamento, fazendo aqui um paradoxo com a narrativa de Jonas 1:5, quando os marinheiros ficaram desesperados, cada um correndo de um lado para o outro, e clamando o seu Deus, seus deuses, e Jonas no porão dormindo. Essa narrativa tem algo em comum com a narrativa de Jesus acalmando a tempestade. Ambas envolvem um barco. Ambas envolvem um temporal surreal. E ambas envolvem um personagem principal dormindo. Jesus, ele inverte todo o cenário negativo de Jonas. Enquanto Jonas foge da missão, Jesus cumpre fielmente a sua missão. Enquanto Jonas dorme por cansaço físico ou por fuga, Jesus dorme descansando no Pai. O próprio Jesus, em Mateus 12:41, ele diz o seguinte: eis aqui que é superior a Jonas. Jesus não é somente um novo profeta, mas é um profeta superior a Jonas. É o próprio Deus, é o grande eu sou, é o Deus encarnado, é o grande eu sou, é o Deus todo-poderoso. Deixo aqui, meus amados, mais uma aplicação. Quando a tempestade vier na sua vida, imite o descanso de Jesus. Confie na sua soberania. Assim como ele colocou a cabeça no travesseiro, faça o mesmo. Nós sabemos, meus irmãos, que todos nós passamos por tempestade. A igreja de Osasco tem muitas pessoas enfermas. Quando o pastor menciona, tem esse momento de intercessão, a gente percebe quanto nós temos que orar e quantas as pessoas estão passando por momentos difíceis. E você que está aqui hoje, também eu sei que está passando por um momento difícil na vida. Mas lembre-se, Jesus está com você. Você não está sozinho na tempestade. E Jesus, imite o descanso de Jesus. Assim como Jesus colocou a cabeça no travesseiro, faça o mesmo. Dorme, descansa no Pai. Descansa, meu irmão, descansa. A primeira lição preciosa é considerando o seu propósito. A segunda lição preciosa desse texto: reconheça a sua soberania. E uma vez que você reconhece a sua soberania, você é desafiado a avançar com fé e confiar, depositando nele a sua confiança. Veja o versículo 40 e 41, depositando nele a sua confiança. Versículo 40. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja o versículo 40. A tempestade, a paz interior que Jesus estava sentindo no momento da tempestade, agora ela é expressa exteriormente. Agora não existe mais a preocupação com a tempestade permaneceu calada. Cala-te e permanece calada. Mas agora, Jesus agora trata da fé dos discípulos. Por que vocês estão assim? Por que vocês são tímidos? E não tendes fé? Ainda não tinha caído a ficha para aqueles homens de quem era Jesus. Jesus, como assim? Ainda não tem ciência de quem eu sou? Conecta com Marcos capítulo 8.
passa um pouco, acompanhe comigo, com Marcos capítulo 8, do versículo 17 até o... Vamos lá, 17. Diz assim: e Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não tendes pão? Ainda não considerastes e nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos e não vedes? E tendo ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quanto cesto cheio de pedaço recolhestes? Respondem, quantos? Eles responderam, 12. Jesus continua, e quando partiu os 7 pães para os 4.000, quanto cesto cheio de pedaço recolhestes? Respondem. Eles responderam, 7. Ao que Jesus lhe disse: não compreendeis ainda? Meus queridos, a falta de percepção dos discípulos era medonha. Ainda não tinha caído a ficha de quem era Jesus para aqueles homens. Agora veja o cerne dessa narrativa, no versículo 41, o cerne da narrativa, veja, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Agora, eles não estão mais com medo mais da tempestade. Agora estão com temor do Senhor da tempestade. Conectando com Isaías capítulo 6, versículo 5, um temor santo. Veja comigo, Isaías 6, 5, até foi lido pelo pastor Edinaldo hoje. Então lhe disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, e o Senhor aqui com letra maiúscula, Yahvé, o grande eu sou. Agora eles perceberam, não é um homem qualquer, não é um mestre, ele é Deus. E o evangelista João Marcos, progressivamente, ele fala da identidade, fala da identidade de Cristo, progressivamente ele revela quem Jesus é. Veja no primeiro capítulo de Marcos, versículo 1, acompanhe comigo, Marcos capítulo 1, versículo 1, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele já inicia aqui o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por que o princípio? Porque no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, porque o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio da sua graça e verdade, vimos sua glória como unigênito do Pai. É o Deus, é o Emmanuel. Percebe também aqui no próprio evangelho de Marcos, no versículo 11, 1:11, diz assim: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Veja também no versículo 27, todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: quem vem ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E no Marcos 6, 2, diz assim: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria está esta que lhe foi dada? Como se faz tais maravilhas por suas mãos? É o Emmanuel, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus encarnado. Assim como no Êxodo, o Senhor abriu o mar para libertar o seu povo.
Jesus é o segundo Moisés, só que infinitamente superior a Moisés. Ele não pede a Deus para abrir o mar, ele mesmo faz, porque ele é o todo-poderoso, é o grande eu sou, meus amados irmãos. É o Deus encarnado, é o Deus encarnado. Meus amados irmãos, deixo aqui mais uma aplicação. Diante das tempestades da vida, o mais importante do que escapar do perigo é reconhecer a presença de Deus encarnado. O maior livramento que Jesus oferece não é nos livrarmos de uma tempestade física, mas sim da condenação eterna. Isso aqui tudo vai acabar, meus amados irmãos. Então, o maior livramento é a salvação. Jesus Cristo diz: essas coisas eu vos escrevi a fim que sabais que tendes a vida eterna, a vós outros que crê no nome do Filho de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, o maior livramento é a vida eterna. E nós temos que propagar essa vida eterna. Nós temos que falar o plano de salvação para os perdidos, meus amados. Concluindo, meus amados irmãos. Reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. Em primeiro, considerando que Ele tem propósito. Segundo, reconhecendo a sua soberania. E terceiro, depositando nele a sua confiança. Meus amados irmãos, essa é uma reflexão, é um convite a uma confiança plenamente em Cristo. Confiar plenamente em Cristo é como um pai que está numa piscina funda e ele fala para uma criança: pula. E a criança ouve a voz do pai e se joga nos braços do pai. Confiar plenamente em Cristo é isso, é depositar a sua confiança nele, é deixar ele dirigir a sua vida em qualquer momento da sua vida, na sua casa, na faculdade, no trabalho. Depositar confiança em Cristo é confiar plenamente nele deixar: Senhor, eis-me aqui, cuida de mim, faça o que tu queres na minha vida. Não é somente através do intelecto, estou conhecendo através de leitura, mas de ação, de depositar nele a sua confiança. Meus amados, o episódio do barco sacudindo para um lado e para o outro representa nossas lutas e tribulações aqui nessa vida, mas assim como Jesus acalmou a tempestade, Ele é capaz de acalmar a sua tempestade que está nesse momento, que eu não sei quais são, mas eu te digo, Cristo está contigo. Pode ser que a sua tempestade seja um desemprego, pode ser que a sua tempestade seja um ente querido, um desprezo da família, mas uma coisa eu falo para você: Jesus está contigo no barco. Jesus está contigo a todo tempo. Jesus, Ele é a antecipação do que há de vir. Jesus, Ele é que um dia Ele fará calar todos os ventos contrários, quando diz em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, que diz assim: então disse eu, Apocalipse 7, 17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Em Apocalipse 21, 22, diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Em Colossenses 1:20 diz assim: o que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A nova Jerusalém é o palco da comunhão perfeita e eterna de Deus.
Em Apocalipse 22, 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente vem sem demora, amém, Senhor Jesus Cristo, que acalma a tempestade, Ele voltará para extingui-la para sempre. Em 1 Coríntios 2, 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em Marcos, capítulo 13, acompanhe comigo, Marcos capítulo 13, versículo 27, 26 e 27, diz assim, acompanhe comigo, meus queridos: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Meus amados, esse é o nosso foco. Como eu falei anteriormente, isso aqui é passageiro, mas existe uma eternidade no qual nós temos que trabalhar, falar para as pessoas que não conhecem o plano de salvação, divulgar. Que Deus nos abençoe. Maranata, vem, Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra que foi pregada aqui. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida, um Deus que está conosco. Obrigado, ó Deus, pelo presente maior que é o céu. Saber, ó Deus amado, se nós morremos hoje, estaremos contigo, participando da eternidade que o Senhor preparou antes da fundação do mundo, Deus. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida aqui. Obrigado pelas pessoas que estão aqui, obrigado pelas pessoas que estão ouvindo esse culto pela internet, que o Senhor esteja visitando cada um, Pai, com poder e glória, ó Deus, dando, ó Pai, para eles sabedoria, dizer que essa vida aqui é passageira, o nosso foco não é aqui, nosso foco é a eternidade, foi para isso que Cristo veio. E os discípulos, ó Pai, custaram entender isso, mas quando entenderam, morreram por tua causa, ó Deus. Que nós possamos fazer o mesmo, ó Deus, andar contigo, se desvincular cada vez mais desse mundo hostil e caminhar para a tua glória, ó Deus, viver contigo, saber, ó Deus, que o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos, ó Pai, nós não estamos sozinhos. É o consolo maior, como o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Deus, abençoe cada irmão aqui. Dê uma semana maravilhosa, ó Pai, para eles. E o Senhor conhece cada um, cada vida, cada luta, cada dificuldade, cada tempestade que eles estão passando. Que o Senhor esteja, ó Pai, visitando com poder e glória cada um, ó Deus, para que eles possam ter uma semana maravilhosa de testemunho, e não perder a oportunidade de falar do céu, de falar da vida eterna, porque essa é a razão de nós estarmos aqui, Pai. Não tem sentido nós estarmos aqui todos os domingos congregando, se não ter essa visão do céu. Abençoe, Pai, cada um aqui, Pai. Abençoe, Pai. Abençoe a igreja de Osasco, abençoe os pastores, Edinaldo, o pastor Denis, abençoe a junta diaconal, o conselho, e cada irmão aqui presente, ó Pai. É que nós te pedimos, no nome santo, precioso de Jesus Cristo. A Ele é dada a honra e a glória pelo século do século. Amém. Amém.